a esta live Os Códigos das Mulheres da Bíblia. Gente, muitas pessoas acreditam que... Boa noite também. Não, eu vou te apresentar primeiro, mas eu quero dar uma introdução. Muitas pessoas acreditam que a Bíblia só pensa nos homens, só valoriza os homens, mas é muito diferente disso. Na verdade, a Bíblia valoriza demais as mulheres, e especialmente mulheres especiais, né? Mulheres que têm atividades importantíssimas, mas também atitudes, o coração completamente em Deus. E hoje nós vamos falar de algumas mulheres extraordinárias que tiveram muito sucesso na vida por conta das suas atitudes e dos códigos que elas tiveram na sua conduta, na sua fé e daí por diante. Bom, nós estamos aqui com essa lindeza, com essa beldade, né? Já que eu vou falar das mulheres, eu quis chamar a Lília para participar comigo dessa live nos dois canais, no YouTube e no Instagram, porque afinal de contas, essa é uma mulher que está cheia de códigos também nas escrituras. Lilian, dá um oi para todo mundo aí. Olá, meus queridos, minhas queridas, boa noite. É um prazer estar aqui com Lamartine e com vocês para nós falarmos das mulheres que nos inspiram, né, relatadas na palavra de Deus. A gente tem que aprender muitas coisas com elas. E nós que somos mulheres do Senhor, buscamos a sabedoria, então a gente tem que se expor ao exemplo dessas mulheres. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco nessa noite. Eu acho que a gente tem que abrir o coração, a mente, né, o espírito, para receber esses códigos, essa orientação, para que possamos ser cada vez mais sábias no Senhor. Ô bem, me fala uma coisa, você acredita que houve uma deterioração da sociedade, tanto homens quanto mulheres, no sentido de que as pessoas estão quebrando protocolos, estão mudando as atitudes, isso em todos os níveis, na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional. Você acha que houve uma grande, vamos dizer assim, uma quebra de conduta que havia no passado? Ah, com certeza. A gente já tem 60 anos, né? Eu e o Lamartine, então já vivemos há muitos anos e a gente observou gerações, a geração dos nossos pais, a geração da nossa filha e agora a geração dos nossos netos. Já deu para viver 4 gerações, observar, né, como eles agem. E a quebra de protocolo é muito clara. Eu acho que a informalidade traz um pouco de intimidade, isso é bom. Mas muita informalidade também, às vezes, passa do limite no que concerne a honra que a gente tem que dar através de ações formais. Eu acho que ações formais geram também uma conduta de honra. Então, por exemplo, eu quando era criança, eu beijava o meu avô na mão e falava, benção, avô, né? E chamava o meu avô de senhor. Hoje já os meus netos não fazem isso, mas como eles são educados na palavra, eles são muito educados conosco. Então não tem o mesmo protocolo, mas tem a mesma educação. Mas no mundo não é assim. O mundo perdeu o protocolo e perdeu também muita questão da educação, né? Da honra que devemos tratar os mais velhos, a honra que devemos dar nas relações, né? Mesmo que não sejam relações horizontais, mas verticais, mas horizontais, sempre tem que, nas relações, a gente tem que ter protocolo de honra. E hoje isso é mais raro. Bom, gente, tem muita gente me perguntando se essa live vai ficar salva. Vai ficar salva, tanto no Instagram quanto no YouTube. Ela depois também vai ser salva dentro do programa do meu curso, né? O Panorama da Bíblia, tá? Depois de um tempo ela vai sair tanto do Instagram quanto do YouTube. Quero dizer para todo mundo que, se você ainda não comprou o curso, não se inscreveu, segunda-feira, 11h59 da noite, vai sair, não vai dar para comprar mais, tá? Essa é uma
política da plataforma que eu estou lançando, né? Então, o curso só fica disponível para comprar até segunda-feira, às 23h59. Depois, eu não sei quando vai voltar, não temos ainda nenhuma previsão. Então, esses 3 dias, né? Sábado, domingo e segunda, são os 3 dias para você tomar a sua decisão e ir lá e se inscrever e comprar, porque o curso está maravilhoso. Tá bom, gente? Bom, eu vou começar falando para vocês de algumas mulheres na Bíblia que tiveram alguns códigos de conduta que fez toda a diferença, tá? Eu quero muito que você preste atenção. Eu sei que tem aqui mulheres, mas eu sei que tem homens também. Então, esses códigos valem para os homens também, tá? Mas eu estou, obviamente, falando das mulheres e a gente vai refletir isso. A primeira das mulheres extraordinária, né, que é Sara, a mãe da fé. Muita gente pensa que só Abraão é o pai da fé, mas Sara é a mãe da fé. Se Deus estivesse só preocupado com Abraão, ele aceitaria o filho de Abraão com Agar como o descendente, né? Mas, na verdade, Deus deixou bem claro que o descendente, o filho de Deus, viria como descendente de Abraão e de Sara. Lá em Hebreus 11:12, a Bíblia diz assim: pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade. Ela tinha 89 anos, gente, quando ela ficou grávida. Teve com 90, né? Pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido aqui o Abraão, né? Saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Muita gente fala que Sara foi a culpada, né, de Abraão ter tido um filho com Agar, com a serva, porque ela não creu. Mas a Bíblia está dizendo, Lilian, que ela creu. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque é fácil a gente ficar aqui do lado de cá e julgando a pessoa, porque ela tinha 89 anos, ela era uma mulher completamente estéril há muito tempo. E, aliás, ela tinha sido estéril a vida inteira. Mas agora, mais do que nunca, ela já não menstruava, não tinha nenhuma possibilidade de engravidar. E ela engravidou, e a Bíblia diz que ela recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançar de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Ou seja, a fé dela não era nela. A fé dela, Lilian, era naquele que havia prometido e que ele era fiel. Fala um pouquinho disso, sobre a importância da fé, porque a Lilian, gente, é uma mulher de muita fé, viu? Muita fé. Gente, olha, no Velho Testamento, uma das mulheres que eu amo é Sara. Tanto é que na nossa igreja teve um tempo que nós tínhamos um grupo que chamava Filhas de Sara. Porque muita gente condena Sara, mas eu acho que Sara foi um exemplo. Primeiro a gente tem que entender que Deus foi revelando a Abraão o seu propósito pleno, né? Ele falava de uma descendência, mas Abraão não sabia exatamente como seria. Primeiro ele falou assim, olha, eu tenho meu servo Eliezer, ele será então a minha descendência que o Senhor vai abençoar. Aí Deus falou, não vai ser o seu servo. Depois Sara propõe que ele tenha um filho com a sua serva, né, Agar. E nasce Ismael. Aí quando Deus aparece a Abraão, Abraão fala assim, olha, eu tenho aqui o meu descendente Ismael. E Deus fala, não, a sua descendência será abençoada no filho que você vai ter com Sara e não Ismael. Então Deus vai revelando no processo. E só um ano antes, quando Jesus aparece com os anjos, né, que vieram julgar lá Sodoma e Gomorra, que Deus revela por completo que seria de Sara o filho. É nesse momento que Sara está, né, próximo da tenda ali e ouve dar uma risada, do tipo, nossa, vai ser eu mesmo? Foi quando Deus dá a revelação completa, que seria dela também, não só de Abraão. E parece então que ali aquela risadinha significou uma incredulidade.
pode ser que de fato ela tenha pensado, ah, será? Isso, né, tenha achado engraçado, isso tenha sido tomado por surpresa, mas nesse processo que Deus dá a revelação completa a ela, ó, ela teve por fiel aquele que fez a promessa. Foi nesse momento que Deus, né? O anjo do Senhor, que a gente sabe que é Jesus, que é Deus ali, que dá a promessa exata de como seria, que seria do ventre dela. E aquele momento, ela tem por fiel aquela promessa que é dirigida a ela. Então, eu acho que todo o processo de revelação, Abraão não sabia ao certo como seria, nem ela, mas o dia que Deus falou com ela, ela creu de fato. Então, eu creio que ela é um exemplo. Uma mulher que já não tinha suas regras, não menstruava, e de repente fala que vai ser mãe, e ela creu. Então, ela realmente é um exemplo de fé. E você que está esperando uma promessa, você precisa crer, É. porque é o mesmo Deus. Às vezes a gente deixa de receber uma bênção porque deixa de crer. Então continue crendo e buscando, porque Deus é poderoso. E o texto diz que ela recebeu poder para ser mãe. É Deus quem dá o poder para fazer o milagre na nossa vida, não é a gente. Então, creia. Gente, a segunda mulher que teve um código tremendo também, que ensina a todos nós, ensina as mulheres, ensina a nós homens também, foi Ruth. E o código de Ruth é fidelidade. Rapidamente eu vou dizer para vocês o seguinte. Noemi e o seu marido moravam em Belém e por causa de uma seca, eles foram embora de Belém e foram para a terra de Moabe. E lá na terra de Moabe, eles tinham 2 filhos, né? E esses 2 filhos se casaram com 2 moabitas, né? Que era Ruth e Orfa. E eles ficaram ali por quase 10 anos. Acontece que morreu o marido de Noemi e morreu seus 2 filhos. E tanto Ruth quanto Orfa não tiveram filhos. Então Noemi fala, eu vou voltar para Belém. E ela diz assim, agora, vocês fiquem aqui, eu não tenho filho para dar para vocês, eu não tenho como sustentar vocês, vocês fiquem aqui, porque pelo menos vocês estão com seus parentes e vocês têm mais condições, né, de ter uma vida futura. Orfa decidiu ficar, mas Ruth, gente, ela demonstrou primeiro uma fidelidade extraordinária à sua sogra, Noemi, mas também a Deus. Está lá o texto, né, de Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17, que aliás foram os votos que a Lília fez para mim do nosso casamento. Então esse texto para mim é muito especial, muito caro, porque eu lembro da Lília falando comigo e eu chorei pra caramba, né? E o texto diz assim, disse porém Ruth, quando Noemi fala para ela ficar, né? Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, eu pousarei ali. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então, gente, Ruth foi muito fiel à sua sogra, mas ela foi fiel também ao Deus da sua sogra. Veja, gente, ela podia olhar as circunstâncias e dizer assim, não, eu vou ficar aqui, é a minha terra, a minha familiagem, todos os meus familiares, mas ela abandonou tudo para ir para uma terra que não tinha futuro, humanamente falando. Ela creu na sua sogra e creu no Deus da sogra. E por causa disso, gente, e na orientação da sogra, ela casa com Boaz e se torna antecessora do rei Davi e, portanto, do rei Jesus. Então vejam o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que age com fidelidade. E uma coisa interessante, que quando Boaz observou Ruth, uma das coisas que ele fez é perguntar para as pessoas quem era ela. E ele descobriu que Ruth era uma moabita que tinha vindo para ficar com a sua sogra, que era viúva, e que honrava muito a ela. E aquilo chamou a atenção dele, por isso ele se casou com ela. Então, crie um hábito de fidelidade, fidelidade às pessoas, fidelidade às pessoas que você ama, fidelidade aos pais, fidelidade às autoridades, mas, sobretudo, fidelidade a Deus, porque isso abre portas e traz bênçãos. Meu amor,
Fala um pouquinho disso de Ruth, porque a Lilian também é uma mulher muito fiel a Deus e fiel a mim, né? E também aos seus relacionamentos. Fala um pouquinho sobre como é importante a gente ter fidelidade. É, eu acho que quando nós estávamos falando de Sara, teve gente que perguntou, mas o que significa essa coisa de honra? A honra inclui a fé, o relacionamento formal, a maneira com que você trata as pessoas, né, com educação, com gentileza, considerando o outro superior a você. E aqui eu acho que o que Ruth fez foi isso. Ela foi fiel e honrou a sua sogra, porque ela falou para a sogra, né, que aí ela, como jovem, ia cuidar da sogra, que era mais velha, e ela foi para um lugar onde ela não tinha expectativa, não sabia o que viria, mas eu creio que Noemi também deve ter compartilhado da sua fé, porque você percebe que Ruth, ela aceita o Deus da sua sogra. Então ali é uma aliança com Deus, e por conta dessa aliança que ela faz com Deus, ela tem então uma aliança de compromisso com a sua sogra. Você vê que ela acerta tanto que Boaz, quando fica sabendo dela, diz assim: olha, você tem um alto conceito na cidade, porque você deixou a sua família e veio cuidar da sua sogra, né? Uma mulher sem marido, uma mulher sem futuro, que não sabia de onde ia tirar o sustento. Quer dizer, ela teve compromisso com Deus de Noemi, compromisso com Noemi, e por conta dessa lealdade, ela tinha sido levada em alta conta num lugar que ela chegou e era nova, tinha uma boa reputação. Então, a gente, quando aprende a cultivar relacionamentos com fidelidade, com responsabilidade, E com fidelidade a honra, Deus, como é que a gente tem fidelidade a Deus? é Que é o principal. que é o principal. Eu acho que fidelidade a Deus é você buscar saber o que Deus espera de você. E aonde a gente encontra isso? Na palavra de Deus, eu acho que quando você lê e você se expõe, né, você, através dessas histórias, você vai aplicando para a sua vida. Por exemplo, você falou que eu citei essas palavras, né, quando eu quis fazer um compromisso de fidelidade com você. Por quê? Porque eu vi na vida de Ruth, puxa vida, ela não fez com o marido, mas ela fez com a sogra, sabe, um compromisso de fidelidade. Falou: eu vou com você onde você for, onde você dormir, eu vou dormir, onde você morrer, for sepultada, ali eu quero que você estar também. Quer dizer, era um amor, né, que ela tinha naquele relacionamento e queria compromisso até o fim. Então, a gente lê a Bíblia, se inspira. Então, nas circunstâncias, por exemplo, quando eu assumi o relacionamento com você, né, me casando com você, eu quis assumir esse nível de compromisso. Então a gente aprende com a palavra, né, com os exemplos. O Ruth, ela foi fiel naquele relacionamento. Eu acho que primeiro ela conheceu um Deus de fidelidade e aprendeu a ser fiel nos seus relacionamentos. Agora, gente, uma coisa que é muito importante a gente ressaltar é que nos dias de hoje, porque as pessoas estão cada vez menos firmes na igreja, cada vez menos firmes com a palavra de Deus, dentro das igrejas você vê muita gente infiel. Você vê muita gente perdendo esse impacto que a Bíblia provoca. Então, eu estou essa semana inteira, né, falando com vocês, estou aqui anunciando o meu curso Panorama da Bíblia, mas a verdade, gente, que quanto mais a sociedade deixa de ler a Bíblia, mais a sociedade se torna influenciada por esse mundo. Que é um mundo de traição, ninguém tem mais fidelidade a ninguém, ninguém é fiel aos amigos, às autoridades, ao pastor, a ninguém, a marido, a esposa. Por quê? Porque é a Bíblia que transforma. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, a gente tem que aprender a valorizar a Bíblia, tem que ser prioridade na nossa vida. Você tem que ler a Bíblia todo dia, meu irmão, tem que estudar a Bíblia. Porque às vezes você lê um texto que você não entende, aí você se desanima. Mas, poxa, se ali é o tesouro da vontade de Deus, os segredos de Deus estão ali, você não está entendendo, tem que procurar entender. A razão que me levou a fazer esse curso, né, o Panorama da Bíblia, é ensinar as pessoas a Bíblia inteira.
Porque existe um pano de fundo, começo, meio e fim. Existe uma ligação entre todos os livros. Então, gente, fidelidade depende de conhecer a palavra de Deus. Você é fiel a Deus se você é fiel à sua palavra. Se você não for fiel à sua palavra, você não é fiel a Deus. Então, mas para ser fiel a ele, você tem que conhecer também Deixa a eu sua falar uma palavra. coisa. Eu fui criada, né, na igreja. A minha mãe era evangélica já, fui criada na igreja batista e eu aprendi a amar a palavra. Eu tenho paixão pela Eu palavra. também. Sabe, eu amo ler a palavra e ali, sabe, eu tenho sentimentos quando eu leio as histórias. Às vezes eu choro, às vezes eu dou risada. Sabe, aquilo faz parte da minha vida. É como você falou, a gente tem que amar a palavra a ponto de lê-la todos os E quando dias. isso se torna parte da tua vida, é que aquilo te transforma, né? Estudar transforma. Por exemplo, eu quando eu sou exposta a algum preceito, algum conceito, alguma ordem, alguma orientação de Deus, eu procuro observar, eu procuro obedecer. É lógico, nem sempre a gente consegue e acerta 100%, mas mesmo a palavra expõe os seus erros para que você retome e faça segundo a vontade de Deus. Então a palavra é maravilhosa, né? Amém. Gente, a terceira mulher que eu quero falar aqui de um código extraordinário é a rainha Esther. E eu quero destacar em Esther a estratégia e a espiritualidade. Bom, vocês sabem que Esther se transformou na rainha da Pérsia, né? Porque o rei Assuero chamou a sua esposa Vasti para um banquete, ela disse que não ia. Bom, ele simplesmente botou ela de lado e fez um concurso para que uma outra pessoa se tornasse mulher dele. Bom, Esther ganhou, se tornou Esther a rainha da Pérsia. Acontece que ela cai no meio de uma conspiração de uma amalequita que odiava os judeus e odiava o seu primo, né, o Mordecai. E Esther, então, percebe que estão preparando para acabar com o povo judeu, fazer um genocídio. E aí, então, ela pede oração, fala com seu primo, né? E ele dá orientações para ela e ela estrategicamente consegue desbaratar todo, né, a conspiração de Amã. E o que acontece na vida? O texto diz lá em Esther capítulo 7, versículo 10, que depois dela fazer uma estratégia de preparar um banquete para o seu marido, né, o rei Assuero, e também para o Amã, que era o primeiro-ministro que queria matar o povo judeu, lá ela revela o que é que o Amã queria fazer, e a forca que ele tinha mandado fazer para o Mordecai acabou sendo para ele. O texto diz em Esther 7:10, né? Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer, mas eu quero dizer também que na vida há momentos, gente, que a nossa força não é suficiente. E ela percebeu que ela precisava agir com estratégia, mas ela sabia que se Deus não tivesse naquilo, ela não ia conseguir. Então, ela conclamou um jejum. Olha lá, Esther 4, 15 e 16 diz assim: então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, e se perecer, pereci. Quer dizer, até para ela chegar na presença do rei, sem que ele a chamasse, ele podia matá-la, porque não era permitido, mas ela foi, pediu oração, pediu que jejuasse, ela também jejuou, e o rei a recebeu, e o final da história foi a vitória acachapante do povo judeu. A minha pergunta aqui para você, Lília, você acredita que as mulheres têm muito poder de persuasão e de influência na vida dos homens? É a primeira pergunta. A segunda é, em função de ter esse poder, não é um poder muito perigoso? As mulheres não precisam usar esse poder buscando a sabedoria de Deus e os princípios espirituais, porque senão ela pode levar o marido para a ruína, né? Com certeza. Eu acho que a mulher tem grande influência na vida do homem, na vida dos filhos, na vida, eu acho Na que da sociedade. sociedade como um todo.
Eu acho que foi até por isso que Satanás, É, ele tentou a Eva, né? Porque sabia que a Eva ia convencer o Adão e o com contrário, certeza. talvez não. Mas assim, o que você percebe é que Esther, ela entendeu que ela foi levantada para aquele momento, para aquele propósito, e usou da sua influência sobre o rei, né, para pedir então ajuda para o povo judeu. E nós mulheres, a gente tem que entender nosso poder de influência. Por isso que nós temos que buscar a Deus, para saber o propósito de Deus para as nossas vidas, para a vida da nossa família, né, para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Eu, por exemplo, eu tenho cuidado com o que eu falo com o Lamartine, porque ele me ouve muito. Muito, Então, por muito. exemplo, Lembra aconteceu. do grilo falante, que era a consciência do Pinóquio? Ali ele é a minha consciência. Eu penso bem antes de falar com ele, porque eu me avalio para ver se eu estou certa ou não antes, porque eu E sei, ora, né? e oro, porque eu sei que ele vai me ouvir. Então a mulher tem esse poder de influência, por isso que a mulher precisa buscar Deus, conhecer a palavra, sabe, para poder abençoar o seu marido, a sua casa, estabelecer a vontade de Deus, buscar a bênção, a prosperidade, né? Edificar o lar. A mulher sabe, a mulher que conhece a palavra, que quer fazer a vontade de Deus, ela edifica a sua casa, ela edifica o marido, os filhos, ela traz um ambiente de paz. Há esse poder muito grande na vida das mulheres. Ruth não, Esther Esther entendeu isso. entendeu. E ela sabia da influência dela, né, sobre a vida do rei, e ela usou daquele momento, pediu reforço espiritual para que eles jejuassem, orassem, e ela então foi e agiu, e Deus fez aquela obra tremenda de libertação para o povo judeu através dela. Olha, mulher, você tem uma influência extraordinária, mas use isso com muita sabedoria. Ore, jejue, peça para Deus sabedoria, peça revelação, discernimento, direção, porque Deus quer te usar. Deus quer te usar na vida das pessoas da sociedade, mas sobretudo na vida da tua família, da tua casa. Com certeza. A mulher ela é muito influente na vida dos filhos, do pai, entende? Muitas vezes que a Érica queria falar comigo, ela falava com a mãe primeiro. E eu sei que isso é muitos filhos são Muito assim. comum. Muito comum, porque a mãe, ela tem um jeitinho, ela vem, convence. Sim. Então, use de sabedoria, mas use da sua influência. Outra coisa, um código para você, mulher, que você precisa tomar posse. A sua vida espiritual não depende do seu marido. Tem muita mulher que dá desculpa. Ah, porque eu não vou na igreja porque meu marido não vai. Ah, eu sou assim porque meu marido não é. Não tem nada a ver. Sabe, a minha mãe foi um exemplo disso. Meu pai foi se converter, ficar firme muito tempo depois de casados, né? Mas ela não faltava na igreja, ia na igreja, levava a gente, os filhos, nós e meus irmãos foram criados na palavra. Eu a vida inteira vi minha mãe lendo a Bíblia. Então, mulher não depende de marido e nem dá desculpa que você não vai ter vida com Deus, nem vai estudar a palavra porque o seu marido não é. Não, a mulher ela tem que buscar a palavra, porque a mulher santa santifica o seu marido, santifica os filhos, santifica o lar. Bom, gente, a última mulher e a mais extraordinária de todos é Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, não podia ter outra mulher mais especial para Deus escolher para ser mãe do seu filho. E Maria foi muito importante na vida de Jesus, para criá-lo, mas para ser a receptora, né, do Filho de Deus, ela tinha que ter algumas qualidades muito especiais que também todas as mulheres deveriam ter. A primeira das qualidades dos códigos de Maria, gente, é pureza, né? Nós vivemos numa geração em que cada vez mais, Lilian, as mulheres estão valorizando o quê? Sensualidade, cada vez mais roupas mais sensuais, mostrando mais. Ou seja, a mulher ela gosta de provocar os maridos, o marido ela tem que provocar mesmo, mas os homens, entendeu? E isso é uma pena, porque a grande virtude de uma mulher não está no exterior, porque a beleza exterior ela é importante. Eu até falei ontem, né, sobre os códigos aí do casamento e tal, feliz, tem que ter atração, mas veja, a mulher ela tem que ter uma virtude de pureza.
É. Por quê? Porque é lindo, né, uma mulher que tem um coração puro. E eu não falo só de pureza no sentido sexual. Eu penso na pureza mesmo, Lilian. De Ah, coração, de né? coração, sabe? E foi isso que Maria tinha, né, gente? Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância dessa pureza de coração, porque a mulher, quando ela quer, ela também sabe ser astuta, ser maledicente, maligna. E o homem é Manipuladora. bobão, o homem é bobão, é manipulado. Então, quando a mulher é pura, ela traz para o seu lar, ela traz para o seu lar uma paz, uma alegria, né? E eu digo que quando a mulher é pura e o marido é sacana, Deus trata com o marido. Ah, com certeza. Então fala um pouquinho sobre isso, bem. Eu acho que Maria é um grande exemplo porque foi escolhida por Deus e você vê quando você lê a história de Maria, ela sempre citando a palavra, ela devia ser uma moça muito consagrada. Provavelmente teve Jesus com uns 15, 16 anos. Ela devia ser muito consagrada por ter sido, para ter Devia? sido, Não era, com certeza, né? para ter sido escolhida. E eu acho que nós mulheres, a gente tem que buscar essa consagração em Deus, lendo a palavra, tendo vida de oração, porque o exterior mostra o que está no interior. Não é? E eu acho que a mulher, ela não tem que expressar sensualidade. Eu acho que a mulher tem que expressar graça, né? Como diz a palavra. Charme, né? Charme, tem que se arrumar, mas ela não Posso fazer um precisa. parêntese aqui? Pode. Quando eu conheci a Lilian, eu me apaixonei por ela. O dia que ela foi, eu ia pregar numa igreja, ela foi junto comigo. Quando eu olhei para ela, ela estava tão chique. Ela, olha, ela tinha 19 anos, gente, mas ela estava vestida como um taier xadrez, que eu falei, mas que mulher mais chique, apaixonei ali. E não era nada de sensualidade, era uma coisa super recatada, discreta, então pode continuar. Olha, você vê que vocês estão vendo que ele me ama, né? Muito. Então, mas eu acho que a mulher, ela deve se arrumar, né, na medida do possível. E hoje a gente tem tanta orientação, gente. Vai nas mídias sociais, procura se vestir bem, a gente tem instrução, né? Gaste dinheiro naquilo que é bom, naquilo que é agradável, mas que não se expõe, que não expõe o seu corpo, porque você vai querer atrair uma pessoa através do que? Da sensualidade? A sensualidade passa, não é? Você tem que atrair pelas qualidades que você tem no E a interior. beleza exterior vai acabando, né? Mas a beleza interior, ela continua a crescer, né? Como diz a palavra, né? Vã é a graça e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Quer dizer, são os valores, Provérbios 31, são valores interiores que são os mais importantes e que vão atrair uma pessoa para você e vai durar aquele relacionamento muito mais. Então, a gente tem que se espelhar em Maria e buscar a santidade através de um relacionamento e uma orientação de Deus e da sua palavra. E eu penso assim, principalmente as mulheres cristãs, porque quem não é, você não pode esperar muito, né? Agora, é triste quando você vê mulheres cristãs também se vestindo de uma maneira, né? Isso. Roupa muito apertada, Hoje, decotada, olha, para deixar os homens pecando, a entendeu? moda, eu sempre digo e aprendo isso em orientação, até em cursos que eu faço sobre moda, que eu gosto, maneira adequada de se vestir. Por exemplo, tem certas modas, tá na moda, mas você não pode usar se aquilo for inadequado para você, né? Então, a gente tem que ter sabedoria em todas as áreas. Bom, Maria também tinha duas outras qualidades que eu quero citar. Uma era a sinceridade. Né? Quando o anjo falou para ela que ela ia ficar grávida, Lucas 1,34 diz assim: Então Maria disse ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Ela podia ter ficado quieta, né, e não perguntar, mas ela abriu o coração. Olha, desculpe estar aqui falando, não é possível isso. Não é possível, eu nunca tive com homem nenhum, como é que eu vou ficar grávida? Então ela abriu o coração. E eu acho lindo quando a gente vê mulheres que se derramam perante Deus, que abrem o coração para Deus. Minha mulher é assim. Muitas vezes eu entro lá no quarto, ela está chorando, eu sei que ela não está triste. Lógico. Eu sei que ela eu está adoro se chorar derramando na na presença de Deus. Então é lindo isso. Meu Deus. Mulher, seja sincera para Deus. Fala tudo para Deus, conta para Ele. Tenha uma relação íntima com Deus. Sabe que eu fico impressionada com Maria. Maria era uma jovenzinha
E quando o anjo falou para ela que ela ia ficar grávida do Espírito Santo, imagina, eu acho que ela se deu conta do problema que ela ia enfrentar, porque ela nunca não era casada. E como que o noivo, né, o José, ia encarar isso e toda a sociedade? Mas como ela respondeu? A tua serva está aqui, que se faça a sua vontade na minha vida. Eu acho isso lindo. Ela estava disposta a pagar o preço para cumprir a vontade de Não, esse Deus. inclusive era o meu terceiro ponto, que é um amor Desculpa. incondicional. Não, foi excelente que você viu. É, Por quê? Porque, gente, para o resto da vida, Maria passou a ter o escrutínio das pessoas e a dúvida das pessoas. verdade. Ela se achou assim, bem-aventurada, né? Ela disse, né? É, Lucas 1,38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. é. Mas depois diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Lília, ela foi, primeiro, foi José que duvidou dela. Jesus, muitas vezes, discutindo o livro, conversando com os fariseus falavam: olha, nós somos filhos de Abraão, e você, filho de quem? É, Tipo assim, você não é nem filho do teu pai, porque você é filho bastardo. Muita gente comentava isso a é respeito de verdade. Jesus. E Maria teve que pagar esse preço. É Mas verdade. ela amava tanto a Deus que ela enxergou isso como um privilégio. E pela fé ela conseguiu entender que ela seria bendita entre as mulheres. Até Ah, hoje todo mundo fala bem de Maria, né? Por conta disso. olha, as mulheres que eu amo na Bíblia, no Velho Testamento é Sara e no Novo é Maria. Porque eu acho que Sara foi escolhida para gerar uma descendência que viria a Jesus. E Maria gerou Jesus. E a gente sabe que a palavra de Deus diz que Satanás enganou a mulher, não é? Eva. Eva, e trouxe sobre a mulher esse opróbrio, né? Essa vergonha. Mas através de Maria, que gerou a Jesus, porque Satanás foi o derrotado. Salvador foi gerado de mulher. Deus honrou a mulher. Aleluia. Então, eu creio que Sara, ela é um grande exemplo porque ela creu e gerou. Maria é um grande exemplo porque aceitou, né, cumprir a vontade de Deus e gerou. E nós mulheres somos chamadas por Deus para gerar filhos naturais, né, biológicos, físicos, para gerar filhos espirituais, para gerar o propósito de Deus para as nossas vidas, para gerar projetos dos céus. Deus tem levantado as mulheres hoje para serem líderes de nações, não é? Em todas as partes da sociedade. Então nós como mulheres precisamos conhecer a Deus, a sua palavra e os códigos que a palavra tem para que nós possamos seguir e Deus poder cada vez nos levantar, né? Mais mulheres em lugares mais especiais na terra. Glória a Deus, mulheres, vocês são muito importantes para Deus e para o mundo. Isso. A mulher torna o mundo mais lindo, torna o mundo mais sensível. Deus deu muita capacidade de discernimento para a mulher, até mais do que o homem. Vocês são muito importantes. Usem estes códigos. Algumas pessoas ali perguntaram, e eu queria falar para vocês, gente, que este curso, Panorama da Bíblia, é o curso da minha vida. Eu estou despejando o conhecimento de 40 anos de estudo da Bíblia. E olha, eu gostaria de vender esse curso mais barato, mas para vocês terem uma ideia, mais de 30 pessoas estão envolvidas nesse projeto. Para ser um curso desse nível, mais de 30 pessoas. É caríssimo, é gente que vive disso, não teve ninguém fazendo voluntariado não, tá? Foi todo mundo contratado, todo mundo veio para fazer e para entregar não só o curso, mas a propaganda, né, o marketing para que vocês recebessem esse curso maravilhoso. Então, gente, esse curso é extraordinário para te ensinar a Bíblia, abrir os seus olhos, e a Bíblia compreendida, estudada, muda a sua vida. Olha, esse curso, gente, vai estar
disponível para comprar só até segunda-feira, às 23h59. Não deixe de comprar, de participar, porque, meu querido, minha querida, você, com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, você pode vencer qualquer que seja o inimigo. Então, eu estou deixando aqui para vocês, lembrando, porque às vezes a gente fala, eu vou comprar amanhã, depois se esquece, depois não vai encontrar mais. Não vai encontrar, não adianta clicar no link da Masterclass. Aliás, a Masterclass já vai desaparecer hoje, pelo jeito é hoje ou amanhã. E o link para compra vai desaparecer também na segunda-feira, 23h59. Acabou. Meia-noite de terça-feira já não tem mais. Eu não sei quando vai voltar. Esta Masterclass é maravilhosa. Se você não viu, vai lá ouvir, porque ela relata bem, né? O Lamartine descreve bem a importância da palavra. É isso que nós queremos trazer ênfase. Eu quero trazer ênfase para as mulheres hoje, para que você leia a palavra, estude a palavra, se aprofunde na palavra, porque Deus vai levantar você, como diz lá no Salmo 1, porque aquele que lê a palavra e medita na palavra e põe em prática será levantado e será bem-sucedido em todas as áreas da vida. E é isso que eu profetizo para você, mulher. O curso da vida de Cristo já voltou, domingo tem aula, viu? Vai continuar tendo. Gente, nós vamos terminando por aqui. Deus abençoe. Segunda-feira eu vou trazer o último código, viu, gente? Segunda-feira, às 9h da noite. Eu vou falar a política e a destruição da igreja. Você não pode perder essa live de segunda-feira, que vai ser extraordinário. Posso abençoar a política as mulheres? E a destruição da igreja. Por favor, Lilian. Agora eu quero orar por todos, mas especialmente para as mulheres que estão aqui conosco. Senhor Deus, em Cristo Jesus, em nome de Jesus, eu quero Senhor, clamar por todas as pessoas que estão conosco, que a bênção do Senhor seja sobre todos, mas especialmente sobre as mulheres, com a unção do Espírito Santo, para capacitá-las a aprender a palavra e a colocar em prática, em nome de serem Jesus, bem-sucedidas em todas as coisas da sua vida, em Cristo Jesus. Beijo no coração.